Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do CATIA. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar uma outra ferramenta do CATIA, uma outra área de trabalho, Workbench, como vocês quiserem chamar. Aqui, né, eu estou no ambiente do Assembly Design, dá para eu ver aqui, né, Assembly Design. Se eu quiser realizar um estudo de movimento dessa montagem, né, aqui no caso particular a gente está tratando de um motor, né, ao qual foi acoplado, por exemplo, uma hélice, eu posso fazer movimentação utilizando ou o compasso ou o comando manipulate, né, mas eu não vou ter um controle muito fino, né, sobre qual movimento que o meu sistema, né, aqui o meu motor vai realizar, né? Eu preciso comandar isso com o mouse e não é de todo mais adequado, né? E para contornar esse problema, a gente pode recorrer aqui a essa nova ferramenta que para a gente acessar a gente tem que vir em início, digital mockup, né? Ou protótipo digital. E aqui Digital Mockup, DMU, né, que seria protótipo digital na parte cinemática, né. Clicando aqui a gente vai abrir a nova Workbench, a gente consegue ver aqui na direita em cima que a gente está nessa nova Workbench. E a vantagem dessa Workbench é que ela é desenvolvida justamente para a gente estudar o movimento, né, fazer análises cinemáticas, né. Então, antes da gente partir para isso, né, vamos dar uma olhadinha aqui nos comandos que são disponibilizados, né. Aqui a gente tem a parte de simular o mecanismo ou montagem com comandos ou com leis. Aqui é maquiar, né, o mecanismo de certa forma. Aqui é uma parte muito importante da Workbench, que é justamente da gente inserir juntas, né? A gente pode inserir juntas de revolução, prismática, cilíndrica, tipo parafuso, esférica, planar, rígida, aqui o ponto em uma curva e assim por diante. Diversos tipos de juntas. Aqui a gente pode fixar uma parte, um componente. Esse aqui a gente consegue converter restrições criadas no Assembly Design para as restrições do Workbench Kinematic. Aqui, se a gente quiser estudar além de posição, né, na análise cinemática, determinar também velocidades e acelerações. E aqui fazer a análise do mecanismo. Então essa daqui é uma primeira parte da toolbar, né, que é uma parte importante. E aqui a gente tem uma outra também que é importante, né, que aqui a gente também tem a parte de simulação, parte de compilar a simulação para um vídeo ou gerar algum replay, né, e aqui para reproduzir algum replay. Aqui também a gente consegue abrir o player, que a gente consegue realizar simulações que já estão salvas, por exemplo, ou editar uma sequência, né, e assim por diante. Esse outro botãozinho aqui a gente consegue ver interferência, né, que é o clash, né, se as peças vão colidir ou não. Aqui está desligado, aqui estaria ligado, né, ele vai mostrar um alerta visual e aqui ele vai parar a simulação. Os outros aqui é a parte de volume, varredura de volume, investigar traço e assim por diante, né? Aqui também a parte de clash, que é a parte de análise de distância, que atualizar posições, importar submecanismo, resetar posições, né? Então, o primeiro passo, né, que a gente tem que ter na análise cinemática é ter uma montagem, né? A montagem ela não precisa estar restringida, né? Aqui no meu caso ela já está restringida, eu fiz a montagem toda no Assembly Design, mas ela não precisa estar restringida. A gente pode adicionar as restrições para análise cinemática usando esses comandinhos aqui que eu mostrei agora há pouco, né? E criar juntas, né, mesmo, ao invés de usar restrições de coincidência ou de contato entre superfícies que estão disponíveis no Assembly Design. Então, nesse caso, então, a primeira etapa seria criar essas juntas, né? No meu caso, como eu criei já as restrições do Assembly Design, o primeiro passo vai consistir em importar, né, converter essas restrições do Assembly Design para restrições do Kinematics. Então, clicando naquele comandinho, ele abre essa janelinha, né? E eu tenho que selecionar um mecanismo, não tem nenhum mecanismo criado ainda, então eu vou clicar aqui em Novo Mecanismo. Aqui eu posso dar um nome para o meu mecanismo, né? E aqui na árvore de especificação do produto, deixa eu dar um OK aqui, ele vai gerar dentro da abinha aqui, aplicações, uma nova subárvore, né, de mecanismos, e dentro de mecanismo eu tenho um mecanismo 1, né?
sendo esse mecanismo 1 o cara que eu acabei de criar aqui, né? E cada mecanismo ele vai estar associado com juntas, comandos, leis, velocidades e acelerações, tá ok? Então aqui está o nosso mecanismo. Aqui, depois que eu criei o comando de conversão das restrições do Assembly Design, já pré-selecionou o mecanismo disponível, né? E aqui ele informa para a gente, ó, quantos pares que não estão resolvidos, quantos pares de restrições, né? Quantos pares de corpos, né, envolvidos em restrições que não estão resolvidos. Então essa montagem aqui tem 20 corpos. Tem 20 corpos? Na verdade, tem 20 pares de restrições, né? E aqui eu posso criar, né, automaticamente as juntas a partir das restrições, ou eu posso clicar aqui em mais, né? Tem um modo avançado, né, de utilizar esse comando. Geralmente a gente não precisa, né, utilizar, eu posso dar um less aqui e criar apenas usando o auto-create. Então eu vou dar um auto-create, dá para ver que a barra aqui progrediu, né, até que ele ficou com nenhum par não resolvido, né. Aqui baixou para 0 e é o que deve acontecer, né? A gente não deve ficar com nenhum par não resolvido aqui depois que a gente cria o auto-create. A gente utiliza o auto-create, né? Se a gente ficar, aí a gente tem que sim utilizar aqui a opção avançada, né? Ou deletar a restrição que ele não conseguiu resolver e criar uma junta aqui no Kinematics mesmo. Aqui, como ele resolveu tudo, eu vou finalizar o comando e dar um OK. Aqui na parte de joints, se eu abrir agora, aqui estão todas as juntas que o programa criou baseado nas restrições do Assembly Design. Então, por exemplo, essa junta cilíndrica aqui foi baseada numa restrição de coincidência que eu tinha anteriormente, e assim por diante. Essa outra cilíndrica aqui também é uma restrição de coincidência, né? A rígida aqui são 3 coincidências, e assim por diante, né? Além disso, das juntas, né, aqui também tem uma parte que está fixa, né, que é o bloco do motor, também baseado em uma restrição adicionada no ambiente de montagem do CATIA. O interessante é que aqui no mecanismo, né, o CATIA informa para a gente esse DOF igual a 1. DOF, para quem não está acostumado aí, né, no inglês, significa Degree of Freedom. Então, é a quantidade de graus de liberdade que o nosso mecanismo, que a nossa montagem tem. Então, aqui a gente tem 1 grau de liberdade. E esse grau de liberdade é da minha montagem, eu deixei esse grau de liberdade, que é justamente o grau de liberdade de rotação do virabrequim, né, que está associado também com a movimentação dos pistões, a rotação da hélice, né, mas a gente só tem 1 grau de liberdade. Especificando a rotação do virabrequim, a gente consegue determinar a posição dos pistões e assim por diante. Tá? E para realizar simulações, né, por que esse degree of freedom, esse grau de liberdade é importante? Porque se eu quiser realizar uma simulação, vamos tentar aqui realizar uma simulação com um comando. Aqui eu seleciono o mecanismo, né? Então, mecanismo 1, mas aqui ele dá um aviso. Ó. Esse mecanismo não pode ser simulado. Se você quiser simular ele, adicione pelo menos um comando em uma junta, né? Tudo bem, está faltando o comando, né? Mas vamos adicionar o comando então. Para adicionar comando, a gente tem que vir aqui achar a junta, né? A junta que eu quero atuar nesse caso seria a junta que tem o virabrequim e o bloco do motor. Então, no caso, seria essa junta de revolução. Eu vou dar um duplo clique, né, ou vir aqui no objeto e vir na definição do objeto. O duplo clique vai acessar a mesma janela. E aqui eu posso selecionar, né, sendo uma junta de revolução, tem um ângulo associado com a junta e eu posso colocar esse ângulo como imposto, né? Então, o ângulo vai ser imposto. E aqui os limites desse ângulo, né, que está dando por padrão entre menos 360 e mais 360 graus. Se eu quiser deixar entre 0 e 360 graus, eu posso alterar aqui os limites e vou dar um OK. Assim que eu adicionei eu editei, né, a junta, né, ele adicionou um comando. O grau de liberdade aqui, ó, foi para 0 e ele dá a informação aqui, né, o mecanismo pode ser simulado agora, né. Então, agora se a gente vir aqui em simulação com comandos, ele vai abrir uma janelinha que permite a simulação do mecanismo. Tá? Agora, vamos ver, né, o que acontece se eu deletar, né, deixa eu primeiro
Deixa eu abrir aqui minha junta, vim aqui em junta de revolução, não quero mais aqui que seja dirigido pelo ângulo, não quero limitar aqui. Aí ele vai me dizer, o mecanismo não pode ser simulado mais, né? Mas vamos supor que por algum motivo eu não tenha colocado, né, alguma restrição aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deletar esse mecanismo, né, só para ilustrar esse passo para vocês. Então vou deletar aqui o mecanismo, não quero deletar aqui os filhos, né? Os filhos seriam aqui no caso as restrições que ele utilizou para criar as juntas, eu não quero deletar. Vou dar um OK. E vou procurar aqui, ó, alguma restrição. Vamos ver uma restrição aqui, melhor de eu deletar. Aqui, bico da hélice. Essa daqui é uma restrição que evita que esse bico aqui, ó, ele rotacione com respeito à hélice em torno do virabrequim. Então, ó, se eu desativar essa restrição, só para confirmar isso que eu estou dizendo, selecionei ali, ó, se eu tentar girar aqui, ó, ele está movendo apenas o bico, né, com respeito à hélice, né? Então está faltando uma restrição ali. Eu vou deletar essa restrição. Vou criar novamente aqui, ó, as restrições para o meu mecanismo. Então vou dar um novo mecanismo, mecanismo 1. Vou autocriar aqui, vou dar um OK. E agora dá para a gente ver que em vez de 1 grau de liberdade, a gente tem 2. Tá ok? E agora então vamos criar novamente o nosso comando aqui, né? Virabrequim bloco do motor. Vou colocar ele aqui como sendo um ângulo imposto entre 0 e 360 graus. Vou dar um OK. O grau de liberdade estava em 2, ele foi reduzido para 1. Mas ele não está 0, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês anteriormente. Se eu tentar vir simular aqui, ó, eu não consigo simular esse mecanismo, essa montagem, né? Ele está pedindo para a gente adicionar comando em juntas, né? Não tem comandos suficientes, né? Não tem comandos suficientes. Então, para a gente poder simular qualquer mecanismo no ambiente do Cinematics, a gente tem que ter aqui, para realizar a simulação utilizando comandos, DOF igual a 0, tá ok? Eu poderia voltar aqui e criar novamente a restrição que eu deletei, né? Mas eu posso também adicionar uma junta. Então, para ilustrar, por exemplo, adicionar uma junta, no caso aqui seria uma junta rígida, por exemplo, entre esse cara e esse cara. Eu vou dar um OK. Adicionei a junta, ele eliminou o grau de liberdade, novamente o mecanismo pode ser simulado, né? Então eu praticamente retornei para a situação que a gente tinha anteriormente, né? Agora aqui eu tenho a junta de revolução do ângulo, né? Então vamos simular esse mecanismo. Deixa eu organizar aqui minha árvore, deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Então, para simular o mecanismo, vamos utilizar essa ferramenta aqui de simular com comandos. E aqui, né, aqui a parte de simulação, a gente tem ativar sensores, plotar vetores, resetar, análise, aqui para mostrar menos, né, aqui eu quero mostrar mais. Aqui a parte de simulação propriamente dita, né, se a simulação vai ser imediata ou então a partir de uma requisição. Essa requisição seria o play, né, a imediata, por exemplo, ele não habilita aqui a barra de movimentação e eu posso simplesmente mover aqui o meu ângulo, né, e minha simulação vai ocorrer, né. Então, imagine que eu esteja aqui na posição de 0, né, vou ligar aqui, né, a partir de uma requisição, vou mover ele para 360, número de passos, 100 passos, vou dar um play, e ele vai simular daquela posição inicial até a posição final, né, usando justamente o número de passos que eu selecionei, né. Então aqui eu posso dar um reset, ele vai voltar, né, para a configuração inicial, posso colocar 360, o número de passos menor, ele vai se movimentar mais rápido. Então vou dar um play novamente, e aí ele se movimenta, aqui no caso, de 0 até 360 graus, que foram os limites que eu coloquei para a junta, tá? Se a gente marcar, deixa eu resetar aqui de novo, se a gente marcar aqui, né, ativar sensores,
ele vai abrir uma nova janelinha para a gente, né, onde a gente tem aqui, ó, a possibilidade de usar diversos sensores, né. Quem são esses sensores? São os parâmetros das juntas que a gente tem. Então aqui a gente tem todas as juntas que participam no nosso mecanismo, né. Então aqui eu tenho comprimento, ângulo, comprimento, né, da junta cilíndrica, de revolução, cilíndrica e assim por diante. Aqui a unidade que a gente está observando, que são dadas, né, esses sensores. E aqui se a gente está observando ou não os sensores, né. Então vamos observar aqui algum sensor, né? Primeiro eu gostaria de saber qual sensor que eu gostaria de observar. Então vamos ver, por exemplo, uma junta que está associada com o movimento de translação de um dos pistões. Então vamos ver aqui onde que eu tenho pistão. Pistão com respeito a biela não é esse que eu quero. Pistão com biela, pino do pistão também não. Bloco do motor cárter, virabrequim não, pistão, bloco do motor. Então aqui, ó, junta cilíndrica e junta 14, eu quero observar o comprimento associado à junta cilíndrica. Então aqui eu tenho a 14 e a 15, basta eu clicar aqui no não com o botão esquerdo, ele vai habilitar, certo? A observação desse sensor, então 14 e 15 eu quero observar como varia, né, o comprimento associado a essa junta, né? Depois que a gente tem algum sensor aqui marcado como observado, a gente aqui tem à disposição, né, o valor instantâneo nessa abinha aqui, né? E aqui também um histórico, né? Quando a gente realiza a simulação, a gente tem um histórico de como esses valores variam, né? E aqui, né, na parte de baixo a gente tem uma opção de display aqui para detectar clash, né, que seria a mesma coisa do que a gente tinha aqui, né? Aqui ficou desabilitado porque agora está aqui o comando. Aqui também para checar limite de juntas, né, colocar desligado, ligado ou então parar, que seria análogo ao clash, mas para limites. E aqui a parte de gráficos, né? A gente pode criar gráficos desses sensores, né, que a gente selecionou aqui. Então, clicando aqui em gráficos, ele vai primeiro falar, né, que não tem nenhum dado, né? Então a gente precisa simular antes de gerar os gráficos, mas aqui em opções a gente pode configurar, né, como esses gráficos vão ser gerados. Então a gente pode gerar o gráfico das variáveis contra o número dos eventos, né? Quem seriam esses eventos? Os passos de tempo. Ou então a gente pode customizar, né? E aí o customizar a gente adiciona, edita ou remove, né, curvas customizadas. Eu vou adicionar aqui também como sensor a parte da variável que a gente está simulando, né? A variável que a gente está simulando, deixa eu lembrar aqui, é a junta de revolução 16. Então aqui junta de revolução 16, ângulo. Vou ligar aqui também, né, o ângulo de revolução do virabrequim. Vou vir aqui em opções, por exemplo, adicionar curvas customizadas. Então aqui uma curva 1, né, na abscissa. Eu vou colocar o sensor que eu acabei de selecionar, o ângulo da junta de revolução 16. E na ordenada, que seria o nosso eixo Y, eu vou colocar da junta 14 o comprimento. Vou dar um OK. Adicionar outra curva, curva 2. De forma análoga, o ângulo da junta de revolução 16 e o comprimento da junta cilíndrica 15. Então, aqui eu vou gerar duas curvas, né, customizadas. Eu que especifiquei, ó, plota para mim depois que eu calcular, né, essas duas curvas aqui como eu especifiquei para você, né. Então, aqui eu vou chegar essa janelinha aqui para um lado, né. Se a gente fechar, ele vai desativar automaticamente aqui os sensores. Como dá para ver aqui, eu quero manter ativados os sensores, né? Aqui está salva minhas curvas. E aqui então vamos realizar uma simulação até 360 graus. Vou colocar aqui com 100 steps on request. Vou dar um play. Então aqui ele está realizando a simulação, 100 passos, né? Outra coisa importante, né? Deixa eu resetar aqui. Primeiramente, né, vamos observar aqui a nossa janelinha de sensores, o que aconteceu. Então aqui a gente tem os valores instantâneos, né, eu poderia ter deixado aqui.
Mas aqui a gente agora já tem um histórico, né? Eu vou limpar o histórico aqui, vou realizar a simulação aqui novamente para vocês verem o que acontece. Então, que eu estou em 0, né? Primeiro, né? Aqui eu não preciso deixar nenhum desses números aqui. Eu posso utilizar o teclado e entrar aqui, por exemplo, 180 passos, né? Que vai me dar de 2 em 2 graus a minha simulação, né? Então, ó, vamos ver aqui o que acontece enquanto está simulando com os valores instantâneos, né? É meio que óbvio, né? Primeiro eu tenho que mudar a posição, né? Dar um play. E é meio que óbvio que aqui ele vai plotar os valores instantâneos, né, associados com as posições que eu estou fazendo aqui na minha simulação, né? E também, né, no histórico, assim que acabar a simulação, ele solta aqui para a gente, né, o histórico de todas as variáveis, os sensores, né, que a gente pediu aqui na seleção. Então aqui tem a descrição dos sensores. Aqui o valor da variável comandada, então 0, 2, 4, que é o valor do ângulo, né? E aqui o evento, o evento 0, primeiro, segundo, e aqui o valor das variáveis, tem o histórico de todos os eventos, né? Na forma de uma tabela. Agora, se eu clicar aqui em Graphics, olha só que legal. A gente tem os mesmos valores, mas o CATIA já plota para a gente, né, o que acontece, então, com as nossas variáveis, né? Então, aqui, para facilitar a visualização, a gente pode alterar, inclusive, o nome das variáveis, né, que estão associadas às juntas, né? Então, esse comprimento aqui, ó, da junta cilíndrica 14, a posição desse pistão aqui, ó, que está mais afastado da hélice, ele começa numa posição em cima, ele vai descer e depois retornar para a posição inicial dele quando o virabrequim der uma volta, né? E eu consigo acessar a outra curva, que é do primeiro pistão aqui, então ele começa embaixo, vai ascender, né, subir até uma posição máxima e depois retornar para a posição dele quando o pistão completar, quando o virabrequim completar uma volta, né. Eu consigo também manipular esses gráficos aqui utilizando os comandos do CATIA, né, então, e clicando aqui com o botão direito, dá um reframe, ele reseta para a gente a configuração, tá ok? Aqui também, se eu quiser salvar um arquivo, né, ele salva e exporta, né, os dados num formato XLS ou então arquivo de texto, tá ok? Então a parte de sensores era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui a parte de simulação é uma simulação usando comandos, né, de forma relativamente simples. Aqui eu vou fechar, né? Vamos visualizar agora uma outra forma de realizar a simulação, que é utilizando esse comandinho aqui de Simulation, né? Então ele fica na segunda abinha aqui de ferramentas, vou clicar aqui. Aqui primeiro eu tenho que selecionar, né, qual objeto que eu vou simular, então eu quero simular o mecanismo 1, vou dar um OK. Aqui ele abre duas janelinhas, né? Aqui uma janelinha para controlar os comandos, né, os comandos que a gente tem. A gente pode checar os limites de junta e aqui qual que é o valor atual, né, do meu comando, né? Então eu estou em 360. Aqui eu posso voltar ele para 0, né? Colocar em 360. E aqui a gente vai ter meio que um comando, né, de milestones, né, ou de frames, digamos assim. Não seria um frame, né, seria uma posição de referência, né. Então aqui por padrão ele já criou uma posição de referência. Deixa eu tentar movimentar aqui, ele não vai retornar para ele, mas quando a gente abre a simulação, ele já cria na posição que o nosso sistema ocupa uma posição de referência, né, no caso estava em 360 graus. Eu quero colocar ele inicial em 0, vou tentar modificar aqui, ele modificou. E agora eu quero ir para 360 graus, vai ser o meu próximo step, né? E eu vou dar um inserir. E aí ele criou, né, um novo step, né, um novo ponto de referência, que seria este 360 graus. Então, aqui no início eu tenho uma posição que está em 0, eu tenho uma outra posição que está em 1, certo? Se eu quiser adicionar novas posições, eu posso utilizar esse botão inserir. Se eu quiser modificar esse aqui de 1 ou de 0, eu coloco o cursor
onde eu quero modificar, altero aqui, por exemplo, para 129.6 e dou um modificar, e aí a posição 0, aqui voltei para a posição 360, posição 0 agora vai ser de 129.6, certo? Utilizando o botão modificar. Mas o importante do modificar é que aqui a nossa seleção, aqui na parte de editar a simulação, ele tem que estar no tempo, né, que a gente está querendo editar, né? Então, se eu quiser editar o tempo 0, eu tenho que colocar aqui no tempo 0, alterar aqui o comando e clicar em modificar. Eu também posso deletar algum passo, né, que eu tiver criado, né? Por exemplo, se eu quiser adicionar um outro passo, né, aqui eu criei ele em 360, eu quero colocar ele em 0, modifiquei. Então, aqui eu tenho o passo 0 está em 0, o passo 1 está em 360, o passo 2 voltou para 0. Então, ele vai fazer um vai e volta dessa forma, né? Mas se eu não quiser isso, depois eu posso deletar, ou então eu posso pular, né, algum passo. Então, vamos voltar aqui para o primeiro passo. Aqui, esse visor aqui, né, ele conta para a gente qual passo que a gente está, né? Aqui a gente pode rodar, né, a simulação, adicionar um passo, passar para o próximo passo, ou retroceder para o passo anterior. Perdão, e aqui tocar a nossa simulação, né, rodar a nossa simulação para trás, ou ir para o final ou para o fim. E aqui é o passo de interpolação, né, que ele vai utilizar entre os diversos passos que eu coloquei. Então, se eu der um play aqui, ele vai simular muito rápido, né, entre esses passos de simulação, a gente não consegue nem visualizar o que acontece. Então, eu vou diminuir aqui, né, para ele utilizar um passo de tempo menor, então 0.02, por exemplo. Vou dar um play, e aí ele vai movimentar entre os passos de tempo que eu especifiquei, né? E aqui, obviamente, ele está fazendo um movimento estranho, né? Porque eu coloquei ele para ir para 0, 360, depois para 0, né? Apenas para ilustrar. Então, ele dá uma volta e depois ele volta essa volta que ele deu, né? Então, para ilustrar como funciona o delete, eu vou deletar esse segundo ponto que eu coloquei aqui. Agora eu fiquei só de 0 até 360, vou dar um play. E aí dá para ver o que ele faz. Ele faz uma volta só, mas eu não quero que o meu motor faça uma volta só. Então a gente pode utilizar esse botãozinho aqui, que ele vai trocar o modo de loop, né, dessa simulação. Então, clicando aqui, a gente vai ter mais opções. Aqui ele vai ir e voltar, então se eu der um play aqui, ó, ele vai fazer o que ele estava fazendo antes na minha simulação, só que vai fazer de forma contínua. Ele vai ir e vai voltar, certo? Dá um pause, voltar para o começo, e a próxima aqui é de rodar continuamente, né? Então agora sim, se eu der um play aqui, ó, ele vai para o final. Como a minha posição de 360 graus é a mesma da 0 graus para a minha junta de revolução, ele vai ficar rodando, né, a simulação de forma contínua, né? Que é o que a gente gostaria de ver nesse caso aqui, por exemplo, tá? Um outro comandinho interessante aqui nessa aba de simulação que a gente acabou de criar, né? É essa parte aqui de animar o ponto de vista, né? Então, aqui eu estou no ponto 0, né? Eu vou clicar aqui em animar o ponto de vista. Só que animar o ponto de vista, né? O que isso vai fazer, né? Ele vai animar a visualização que a gente tem da peça, né? Vai memorizar isso junto com o comando aqui em cada um dos frames, né? Em cada instante de tempo que a gente insere, tá? E ele vai, novamente, utilizando esse passo de tempo aqui, interpolar também esse ponto de vista, né? O que acontece é que pro looping, né, quando a gente for fazer looping, não é interessante, né, porque aí ele vai dar um salto, né, a não ser que a gente tome muito cuidado com esse ponto de vista. Mas para ilustrar isso, né, eu vou acessar aqui o 360, né, que é perdão, aqui eu quero ficar em 0, aqui eu quero ir para o passo 1, estou em 360 e vou editar aqui, né. Vou rotacionar, por exemplo, a minha peça para ele vir para esse ponto de vista aqui. Vou modificar o instante 1, modifiquei, vou retroceder. Reparem que a minha vista entre o instante 0 e o instante 1 ó, já foi alterado, né,
porque eu alterei o ponto de vista e salvei isso no instante 1. Se eu desmarcar aqui e ir para o próximo, ó, ele não altera o ponto de vista, né? Se eu marcar aqui, ó, ele está salvo no ponto de vista que eu tinha definido. E se eu der um play agora, ele vai movimentar além da peça o meu ponto de vista, tá ok? É uma ferramenta interessante também para a gente que está fazendo uma animação, né? Por exemplo, eu posso tentar dar uma volta completa na minha peça ou fazer algum caminho enquanto a peça está se mexendo. Por exemplo, eu poderia tentar entrar aqui dentro do motor e mostrar o que está acontecendo lá dentro sem utilizar a ferramenta de transparência, né? Para visualizar dentro do motor, tá ok? Então, essa daqui é a parte de simulação, né? Aqui a gente não tem um controle muito grande sobre o tempo, né? Aqui dá para a gente ver que esses caras aqui, eles assumem alguns valores pré-determinados, a gente não consegue editar isso aqui, né? Mas é interessante essa ferramenta porque permite a gente repetir, né? Fazer loop, né? da nossa simulação. E aqui a gente, alterando esse cara aqui, a gente consegue deixar também a simulação mais rápida ou mais devagar, muito facilmente, né? Em comparação, né, a simulação utilizando comando, né, ou lei, que seria de forma análoga ao comando, a gente consegue visualizar gráficos, né? Aqui a gente não consegue, aqui tem editar sensores, né, mas a gente não consegue, por exemplo, criar gráficos, né? Nesse caso aqui a gente até consegue observar sensores, mas a gente não consegue plotar gráficos, tá? Aqui eu posso dar um OK, a simulação ela vai ficar salva, tá? E como que eu sei disso? Aqui na esquerda, na minha árvore de especificação, vai aparecer essa abinha aqui de simulação e eu tenho a simulação 1. A simulação 1 aqui, ó, que aparece aqui, ela só aparece quando a gente cria a simulação com esse comando aqui, tá? Esse comando aqui, ele não salva a simulação, tanto é que aqui não tem um OK para a gente salvar a simulação, tá? E dando um duplo clique nessa simulação, a gente consegue abrir novamente aqui a nossa simulação, estão salvos aqui os nossos steps. Se eu quiser habilitar aqui o Animate Viewpoint, o Viewpoint ainda está salvo no meu step, né, no meu tempo de referência, né. O que ele não salva quando a gente reabre a simulação é o passo de tempo, que ele não salva. O Animate Viewpoint ele também não salva e o modo de loop ele também não salva. Então, se a gente quiser repetir, né, abrir uma simulação para executá-la de novo, a gente tem que configurar isso aqui novamente, tá ok? Outra coisa interessante, né, de ter uma simulação salva é a gente poder exportar um vídeo, né, dessa simulação. Então, vindo aqui, né, a gente tem aqui a opção de compilar uma simulação. Aqui a gente pode compilar uma simulação para gerar um replay ou então gerar um arquivo de animação, né? E aqui, isso aqui é legal, por exemplo, para colocar em alguma apresentação, né? Imagina que você fez a modelagem no software do CATIA, tem que apresentar para o seu chefe, né? A gente consegue gerar um arquivo de animação em vídeo, né? Aqui, utilizando os codecs que ele disponibiliza para a gente, que é o VFW, ou então esse Direct Show Filter. Esse aqui ele vai fazer uma captura de imagens, né? Aqui eu vou utilizar esse, e aqui a gente tem um setup para fazer compressão, né, do vídeo. Aqui não tem instalado nenhum compressor, então ele não habilita, né? E aqui eu tenho que escolher um arquivo, né? Então eu vou salvar esse vídeo, vamos ver aqui em documentos, né? Então, vídeo, motor. Aqui, esse codec salva em AVI, né? Vou dar um salvar. E aqui o importante de gerar essa simulação anteriormente aqui, né? É que para compilar a simulação, a gente tem que ter a simulação salva, certo? E aqui, novamente, a gente tem que selecionar um dos passos de tempo também que a gente tem naquela simulação. Então, se eu quiser uma simulação mais devagar, eu seleciono um passo de tempo menor. Se eu quiser uma simulação mais rápida, um passo de tempo maior. Então, vou colocar aqui 0.02. Se eu quiser também animar aqui o ponto de vista, eu posso marcar, não quero. E vou dar um OK. Aí ele vai rodar a simulação.
e salvar, né, esse arquivo de vídeo, né. Então vou esperar terminar aqui. Terminou, ele finalizou o comando, né? Vou abrir aqui o meu computador, vou ir em documentos e aqui tem um vídeo do motor. Reparem o tamanho, né, do arquivo de vídeo, né, um tamanho muito grande, né, 260 MB praticamente, porque ele captura a imagem com uma resolução muito alta nesse caso, né. Aqui eu não sei se dá para eu colocar a reprodução contínua do vídeo, né, provavelmente dá, repetir para sempre. Então aqui eu consigo fazer ele repetir o meu vídeo para sempre também, tá? E isso a gente poderia utilizar outras ferramentas para transformar isso num GIF, ou então salvar primeiro imagens e transformar num GIF, né? Para gerar vídeos e inserir em animações. A gente poderia cortar aqui, alterar a cor do plano de fundo. Tem outras ferramentas no CATIA para geração de vídeo, né? Eu provavelmente entrarei nesses detalhes em vídeos futuros, tá? Bom, então acredito que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui sobre a ferramenta de simulação cinemática, né? O mais importante, como gerar gráficos, né? Aqui na parte de simulação com comandos, a gente ativa sensores, tem que configurar aqui os sensores para obter os gráficos, né? E reparem, né, que ele não consegue gerar os gráficos quando você não tem simulação feita. Além disso, gerar simulação utilizando esse comando aqui, né? A gente seleciona um mecanismo e aqui a gente dá um nome para a simulação, ela vai ficar salva aqui. Como eu cliquei no comando, ele vai gerar uma simulação nova. Mais importante, antes de realizar a simulação, criar juntas, certo? Criar juntas com essas ferramentas, ou se as juntas já tiverem sido criadas no Assembly Design, utilizar o comando de conversão automática de juntas. E para realizar a simulação com comandos, né, a gente tem que ter grau de liberdade igual a 0, certo? Bom, pessoal, então o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Espero que vocês aprendam algo novo. É uma parte que eu pessoalmente considero muito interessante, né, do software CAD, permitir simulação cinemática, né? Espero que vocês gostem e até a próxima.